Você já percebeu que muitas vezes o maior ato de coragem não é gritar, discutir ou enfrentar o mundo de peito aberto, mas sim o contrário? O gesto mais poderoso pode estar em simplesmente calar, em deixar ir, em soltar aquilo que você carrega em silêncio. É um paradoxo que poucos entendem. O barulho chama a atenção, mas é no silêncio que se constrói a verdadeira liberdade. Pense por um instante. Quantas coisas você ainda segura, mesmo sabendo que só te atrasam? Quantos objetos, pessoas, hábitos ou até pensamentos você arrasta como âncoras invisíveis? O mundo moderno nos ensina a acumular. Mais compromissos, mais conquistas, mais seguidores, mais notificações, mais expectativas. Mas quase nunca nos ensina a soltar. E é justamente aí que mora a sabedoria estoica. Viver não é colecionar, é aprender a deixar ir. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a verdadeira grandeza está em manter a calma diante do caos, não em dominá-lo à força. O que ele não disse, mas podemos intuir, é que essa calma só nasce quando você aprende a eliminar o peso que não é seu. A história que você vai acompanhar aqui é, ao mesmo tempo, um guia filosófico e um espelho para a sua vida. Vamos explorar como o medo da opinião alheia, as relações tóxicas, os hábitos que drenam energia e tantas outras cargas invisíveis formam um mar agitado que impede sua navegação. E assim como uma antiga pescadora chamada Helena, de quem falaremos em breve, você descobrirá que a única forma de sobreviver à tempestade é jogar ao mar o que não serve mais. Antes de seguir, eu preciso te pedir uma coisa simples. Se essa reflexão já despertou algo em você, se você sente que está carregando mais do que deveria, curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que, assim como você, precisam desse sopro de clareza. Imagine agora sua própria vida como um barco. Cada lembrança guardada sem necessidade, cada medo não resolvido, cada expectativa que não é sua, se transforma em carga extra. No começo parece suportável, mas quando as ondas da vida realmente chegam, uma crise financeira, uma decepção, uma perda inesperada, é aí que você percebe que o barco já estava pesado demais. E muitos naufragam, não pela força da tempestade, mas pelo excesso de peso acumulado. Ao longo desta série, vamos viajar juntos por 15 etapas que unem filosofia, psicologia e exemplos históricos para mostrar como viver com mais leveza. Não espere soluções mágicas. Pense nisso como um processo de polir a pedra bruta, de esculpir lentamente o essencial. O que você decide abandonar fala muito mais sobre quem você é do que aquilo que insiste em segurar. E eu te deixo, já nesta primeira parte, uma pergunta para refletir até a próxima. Se hoje mesmo uma tempestade atingisse o seu barco, quais seriam as primeiras coisas que você jogaria ao mar para sobreviver? No coração de um pequeno vilarejo à beira-mar vivia Helena, uma jovem pescadora conhecida não apenas por sua habilidade com as redes, mas também por sua coragem em navegar em águas que muitos temiam. Desde muito cedo, ela aprendeu a enfrentar ondas altas e ventos imprevisíveis, mas havia um detalhe que poucos notavam. Seu barco sempre parecia pesado demais. Não era pelo peixe que carregava, mas pelas coisas que se acumulavam em seu interior. Redes rasgadas, cordas gastas, ferramentas quebradas, até pequenos objetos que guardava apenas por apego. Helena acreditava que talvez um dia precisasse de tudo aquilo. No entanto, cada saída ao mar se tornava mais difícil. O espaço apertado, os movimentos limitados, o peso constante. Até que, certo dia, uma tempestade de proporções incomuns se formou no horizonte. Os céus escureceram, e o mar, que antes parecia familiar, transformou-se em um inimigo implacável. As ondas golpeavam sem piedade, e a jovem pescadora percebeu algo que lhe gelou a alma. Não era apenas a fúria da natureza que ameaçava afundar seu barco, mas sim a carga inútil que ela mesma insistia em carregar. No auge do desespero, Helena tomou uma decisão radical. Um gesto silencioso, mas definitivo. Jogou fora as redes velhas,
lançou ao mar as cordas puídas, soltou até os objetos que guardava apenas pela lembrança. Cada coisa que se desprendia do barco fazia com que este se tornasse mais leve, mais ágil, mais capaz de enfrentar o mar. O curioso é que a tempestade não diminuiu. As ondas continuavam fortes, os ventos continuavam a uivar, mas Helena já não se sentia esmagada. Ela havia descoberto, na prática, a força de eliminar em silêncio o que não serve. Ao retornar ao porto, exausta mas viva, seus colegas pescadores perguntaram como havia conseguido resistir à fúria da tempestade. Helena apenas sorriu e disse: "Sobreviver não é enfrentar tudo, é soltar o que não precisamos." Essa frase ecoou no vilarejo como uma lição simples e profunda. A metáfora é clara. Quantas vezes você se vê como Helena, carregando cordas velhas na forma de memórias, hábitos ou medos? Quantos objetos quebrados ainda ocupam espaço em seu barco mental? E mais, quantas tempestades já foram intensificadas não pelo que aconteceu, mas pelo peso desnecessário que você insistia em levar? Na psicologia moderna, chamamos isso de carga cognitiva. Quanto mais estímulos inúteis você acumula, preocupações, pendências, distrações, mais difícil se torna responder com clareza quando o imprevisto acontece. É como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. O corpo até aguenta, mas a mente se esgota antes da linha de chegada. A filosofia estoica nos convida a esse mesmo gesto de Helena: deixar ir. Marco Aurélio dizia que devemos simplificar a vida, porque a simplicidade é um caminho para a força. E Epicteto reforçava: não é o peso das coisas que nos derruba, mas a forma como escolhemos carregá-las. Pense em você hoje. Se o mar da vida se agitasse agora, você conseguiria manobrar ou afundaria junto com as cordas gastas e as redes rasgadas que insiste em manter? Há quase 2000 anos, um escravo liberto chamado Epicteto ensinava algo que parecia simples, mas que até hoje continua sendo uma das lições mais difíceis de aplicar. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase aparentemente óbvia é a essência daquilo que chamamos de dicotomia do controle. O curioso é que quanto mais você pensa nela, mais percebe o quanto insistimos em lutar contra o que não está ao nosso alcance. Epicteto nasceu na Frígia, região do Império Romano. Passou parte da vida servindo a um senhor severo, com pouca autonomia sobre seus próprios dias. Ainda assim, encontrou um espaço de liberdade dentro de si. Ele entendeu que, embora não pudesse controlar seu destino social ou as condições externas, podia controlar como reagia a elas. Essa percepção o transformou em um dos mestres mais respeitados da filosofia estoica. A dicotomia do controle é, na prática, uma bússola para enfrentar tempestades. As de Helena, as de Marco Aurélio, as minhas e as suas. Imagine que sua vida se divide em duas colunas. A primeira reúne tudo o que está no seu poder, suas ações, suas palavras, suas escolhas. A segunda guarda aquilo que não depende de você. O clima, a opinião alheia, o passado, o acaso. Quando gastamos energia tentando dominar a segunda coluna, nos esgotamos em vão. Mas quando colocamos foco na primeira, o mundo pode até desmoronar ao redor, e ainda assim permanecemos firmes. Na psicologia contemporânea, isso se relaciona ao conceito de locus de controle. Pessoas que acreditam que podem agir sobre o que depende delas desenvolvem mais resiliência. Já aquelas que vivem na ilusão de controlar tudo se frustram com muito mais facilidade. Quer um exemplo moderno? Pense no piloto de avião. Ele não pode controlar a turbulência, mas pode controlar como ajusta a aeronave. Ele não pode evitar que chova, mas pode seguir o protocolo de segurança. Assim também é a vida. A turbulência chega, mas a forma como seguramos o manche é o que define o pouso. Agora, te proponho um exercício simples, mas poderoso. Pegue uma folha e divida ao meio. De um lado escreva minhas ações, do outro, fora do meu controle. Liste as preocupações que estão te atormentando hoje e coloque-as em uma das colunas. Seja honesto. O simples ato de reconhecer onde você tem poder
já é um passo para aliviar o peso que carrega. Os estoicos nos lembram: você não controla o mar, mas pode controlar como ajusta as velas. Essa é a lição que nos protege do naufrágio interno. Em qual coluna você tem investido mais energia ultimamente? Naquilo que depende de você ou no que jamais poderá controlar? Imagine viver cada dia como se estivesse em um palco, sob os olhares atentos de um público que, na maior parte do tempo, nem percebe que você está ali. Parece exagero? Mas é exatamente isso que acontece quando deixamos que a opinião dos outros dite nossos passos. Na Roma antiga, muitos cidadãos buscavam reconhecimento no Senado, nas praças e nos banquetes, moldando suas ações para agradar ou impressionar. Hoje repetimos o mesmo comportamento, só que o palco mudou. Agora, ele cabe na palma da mão, iluminado pelas telas do celular. Epicteto dizia que a escravidão mais perigosa não é a física, mas a da mente, quando ficamos presos à aprovação externa. E essa prisão é silenciosa. Você posta algo e se pega checando compulsivamente os números de curtidas. Você segura uma opinião, não porque discorda de si mesmo, mas porque teme o olhar de reprovação. E quando percebe, já não age por vontade própria, mas para corresponder a expectativas invisíveis. Na psicologia, chamamos isso de ansiedade social internalizada. É a voz interna que sussurra: o que vão pensar de mim? O curioso é que, na maioria das vezes, as pessoas estão ocupadas demais, lidando com suas próprias inseguranças para te julgar. O palco que você imagina simplesmente não existe. O estoicismo nos oferece uma saída: diferenciar o que depende de nós do que não depende. A opinião alheia não depende. O que depende é a forma como respondemos a ela. Marco Aurélio, imperador do mundo conhecido, escreveu em suas meditações: não desperdice o que resta da sua vida em imaginar o que os outros pensam de você. É um conselho duro, mas libertador. Na prática, como aplicar isso hoje? Experimente o que chamo de microatos de autenticidade. Escolha uma ação pequena: usar a roupa que você realmente gosta, postar um texto que expressa sua verdade, dizer um não sem justificar demais, e observe o que acontece. O medo inicial é grande, mas logo você percebe que o mundo não desmorona. Pelo contrário, uma parte de você respira aliviada. Outro exercício poderoso é o diário de autenticidade. Ao final do dia, pergunte-se: hoje vivi mais de acordo com a minha essência ou com o que imaginei que os outros esperavam? Com o tempo, essa simples pergunta começa a reposicionar a sua bússola interna. Cada vez que você ajusta sua vida para agradar um público imaginário, perde um pedaço de si. É como se cortasse fios invisíveis que ligam você à sua própria verdade. A pergunta que fica é: até quando você vai viver para os olhos alheios e não para os seus? Existe uma frase antiga que diz: nem todas as pessoas que caminham ao seu lado estão indo para o mesmo lugar que você. E, no entanto, insistimos em manter ao nosso redor laços que já não florescem, amizades que não acrescentam, até mesmo relações familiares ou profissionais que só nos sugam energia. O curioso é que ninguém nos obriga a carregá-las, mas nós mesmos nos convencemos de que soltar seria crueldade. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escreveu em suas meditações que conviveria todos os dias com pessoas arrogantes, invejosas e difíceis. Ele não tinha como evitar esses encontros, mas aprendeu a não deixar que a energia alheia contaminasse sua paz. Isso nos ensina que não se trata de mudar os outros, mas de decidir até onde permitimos que permaneçam em nosso círculo íntimo. A psicologia chama isso de ecologia social. Nosso bem-estar é moldado pelo ambiente humano que escolhemos cultivar. Quando uma relação nos drena, sentimos sinais físicos: um nó no estômago ao receber uma mensagem, o corpo pesado após uma conversa, a mente exausta depois de encontros que deveriam ser leves. Esses sinais não mentem. São alarmes internos de que algo não está em equilíbrio. O erro mais comum é acreditar que precisamos de grandes confrontos para cortar laços. Mas o estoicismo nos lembra: o silêncio é também uma forma de ação.
Você não precisa de discursos inflamados ou brigas intermináveis. Pode simplesmente parar de regar uma planta que já não floresce, reduzir interações, não buscar mais contato, abrir espaço para outras presenças. É um processo sutil, mas profundamente libertador. Na prática, experimente o que chamo de círculo de energia. Pegue uma folha e desenhe 3 círculos concêntricos. No centro, escreva os nomes das pessoas que realmente te nutrem, que trazem calma, incentivo ou alegria. No círculo do meio, coloque quem é neutro. Não acrescenta muito, mas também não atrapalha. No círculo externo, escreva os nomes que drenam sua energia. Agora reflita. Com quem você gasta mais tempo? Sua vida se alinha mais ao círculo central ou ao externo? Esse exercício simples expõe a realidade que muitas vezes preferimos ignorar. As relações tóxicas não são apenas as violentas ou explícitas. Às vezes, são feitas de pequenas doses de indiferença, de ironias constantes, de cobranças veladas. E cada dose dessas mina sua força sem que você perceba. Por isso, é necessário coragem para aceitar que soltar não é crueldade, mas amor próprio. No fim, tudo se resume a esta escolha. Você prefere manter um jardim cheio de plantas secas só por medo de esvaziá-lo ou abrir espaço para que novas flores cresçam? Muitas vezes, não é um grande erro que nos derruba, mas sim pequenos deslizes repetidos todos os dias. É como um gotejamento silencioso que, com o tempo, desgasta até a pedra mais resistente. Esses são os hábitos autodestrutivos, pequenas ações que parecem inofensivas, mas que, acumuladas, corroem nossa paz mental e física. Sêneca, em suas cartas, falava sobre a necessidade de fazer uma contabilidade da alma. Assim como um comerciante registra lucros e perdas, devemos registrar o que nos fortalece e o que nos enfraquece, e se formos sinceros, veremos que grande parte da nossa energia escorre por comportamentos automáticos. Rolar a tela do celular ao acordar, comer sem fome, gastar horas em distrações que nada acrescentam. A neurociência explica isso pelo circuito da dopamina. Cada vez que repetimos um hábito prazeroso, ainda que vazio, nosso cérebro nos recompensa com uma pequena descarga química. Não é o prazer em si que nos prende, mas a expectativa dele. Por isso, acabamos presos em loops. O gesto vira gatilho, o gatilho pede repetição. E quando percebemos, já se passaram horas, dias, até anos. Os estoicos tinham uma visão simples sobre isso. A virtude não se constrói em gestos grandiosos, mas em pequenas vitórias diárias. A disciplina é silenciosa, quase invisível, mas transforma tudo. E aqui está o segredo. Não precisamos matar um hábito ruim, mas substituí-lo. Colocar algo mais forte no mesmo lugar. Na prática, faça o seguinte: escolha apenas um hábito que você reconhece como autodestrutivo. Não todos de uma vez, apenas um. Depois associe a ele uma barreira e uma alternativa. Por exemplo, se você costuma pegar o celular logo ao acordar, deixe-o fora do quarto e, no lugar, coloque um livro ou um caderno. A barreira reduz o impulso automático e a alternativa preenche o espaço vazio. Outro exercício é o da pergunta estoica. Diante de cada hábito, pergunte-se: isso me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? A resposta, se for honesta, já é suficiente para mudar sua relação com o gesto. O importante é entender que eliminar hábitos autodestrutivos não é um ato dramático, mas um processo contínuo. É como afiar a lâmina de uma espada todos os dias. Não se nota de imediato, mas no momento da batalha faz toda a diferença. Lembre-se, sua vida não será definida pelos grandes eventos isolados, mas pelos hábitos silenciosos que você cultiva todos os dias. A questão é: os seus hábitos estão construindo sua fortaleza ou escavando sua ruína? Existe uma tentação que persegue quase todos nós: a necessidade de controlar cada detalhe da vida. Como se, ao organizar milimetricamente nossos dias, pudéssemos impedir qualquer imprevisto, qualquer dor, qualquer perda. Mas a vida é mestre em nos mostrar que o excesso de controle gera o oposto: ansiedade, frustração
e desgaste. Miyamoto Musashi, o lendário samurai japonês, falava sobre o estado de Mushin, a mente sem mente. Para vencer em combate, não bastava treinar técnicas ou prever cada movimento do inimigo. Era preciso libertar-se da obsessão por controle, agir com fluidez, deixar o corpo e a mente responderem ao instante. O mesmo vale para nós. Quando tentamos antecipar todas as variáveis, nos tornamos rígidos, e rigidez é o que primeiro se quebra na tempestade. Os estoicos já apontavam esse mesmo caminho. Marco Aurélio dizia: receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Não significa passividade, mas maturidade. Aceitar que não podemos regular o clima, as opiniões alheias, o mercado ou mesmo o destino. O que podemos controlar? Nossas escolhas, nossa resposta, nossa atitude diante do inesperado. O resto é mar aberto. Na psicologia moderna, vemos esse dilema como um jogo entre locus interno e locus externo de controle. Quando acreditamos que tudo está sob nossas mãos, criamos uma pressão insustentável. Quando aceitamos que há fatores além de nós, mas ainda mantemos firmeza no que depende de nós, encontramos equilíbrio. Experimente este exercício. Imagine que você carrega uma mochila. A cada preocupação com algo fora do seu alcance, você coloca uma pedra dentro. No começo parece suportável, mas com o tempo, o peso se torna insuportável. Agora visualize-se retirando uma pedra por vez, cada uma representando aquilo que não cabe a você controlar. Sinta o alívio. Essa prática simbólica é poderosa, porque ensina a mente que soltar pode ser mais estratégico que segurar. O curioso é que, quando soltamos o controle obsessivo, a vida não vira caos, mas ganha espaço para novas soluções surgirem. É como se o rio, antes bloqueado por diques, encontrasse seu curso natural. No fim, a pergunta não é como controlar tudo, mas sim, o que aconteceria se eu aceitasse não controlar? Essa inversão abre portas para algo que tanto os samurais quanto os estoicos sabiam. A verdadeira força está na flexibilidade. Quantas vezes você já se sentiu frustrado por não alcançar algo que no fundo nem queria de verdade? Esse é o paradoxo das expectativas irreais. Elas nascem de fora, mas acabam governando por dentro. Crescemos acreditando que precisamos ser perfeitos. O melhor no trabalho, o parceiro ideal, o filho exemplar, o amigo sempre disponível. Como se o valor da nossa vida fosse medido pela régua invisível dos outros. Na prática, é como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. Você despeja energia, tempo, esforço e nunca sente que é suficiente. O perfeccionismo não é sinal de excelência, mas de insatisfação crônica. E aqui mora o perigo. Quanto mais corremos atrás de expectativas inalcançáveis, mais nos afastamos daquilo que realmente importa. Os estoicos alertavam contra essa armadilha. Epicteto dizia: se deseja ser invencível, não lute em batalhas que não dependem de você. A busca pela perfeição absoluta é exatamente esse tipo de batalha, uma guerra interminável contra um inimigo que não existe. Marco Aurélio completava: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem. Seja um. Ou seja, em vez de buscar o ideal, viva o possível com virtude. A psicologia moderna chama isso de expectativa irrealista internalizada. Ela nasce de comparações, pressões sociais e até da ilusão criada pelas redes sociais. E o efeito é devastador. Ansiedade, procrastinação, sensação constante de fracasso. Mas há uma saída: redefinir o critério de sucesso. Em vez de esperar o inalcançável, podemos medir progresso em pequenos passos. Um exercício simples é a limpeza de guarda-roupa mental. Pegue uma folha e escreva suas principais metas. Agora pergunte-se: essa expectativa é realmente minha, ou veio da família, da sociedade, de um ideal fabricado? Risque sem dó as metas que não são suas. O que sobra é o que merece energia. Outro truque poderoso: reescreva frases de autoexigência. Em vez de preciso fazer tudo perfeito, diga: vou fazer o melhor possível com o que tenho agora. Parece pouco,
mas muda completamente o peso sobre os ombros. É aqui que o perfeccionismo perde a força. Porque quando você aceita que não precisa ser tudo, abre espaço para ser você. O progresso deixa de ser uma corrida contra fantasmas e se torna uma jornada de aprendizado real. A reflexão que deixo é esta: você está tentando viver a vida que deseja ou a vida que acredita que os outros esperam de você? Quantas vezes você já se pegou discutindo por horas, não para encontrar a verdade, mas apenas para provar que estava certo? Talvez em uma reunião de trabalho, em um almoço de família ou até em um debate virtual. A necessidade de estar sempre certo é uma prisão sutil, porque veste a máscara do orgulho e da inteligência, mas por dentro é puro medo. Medo de parecer fraco, medo de não ser valorizado, medo de não ter importância. O problema é que cada vez que nos agarramos a essa compulsão, colocamos mais uma pedra na mochila de que falávamos antes. O peso não está na conversa em si, mas no desgaste emocional que ela causa. E o mais curioso é que mesmo quando ganhamos a discussão, muitas vezes nos sentimos vazios. É como conquistar uma medalha invisível que ninguém valoriza. Os estoicos enxergavam isso com clareza. Sêneca dizia que a verdadeira sabedoria não está em vencer todas as batalhas, mas em saber quando não lutar. Ouvir em silêncio, aceitar a limitação do outro, não insistir em impor sua visão a todo custo. Isso não é fraqueza, é força. Marco Aurélio lembrava que não podemos controlar a opinião alheia, e tentar fazê-lo é gastar energia em vão. Na psicologia moderna, esse comportamento está ligado ao que chamamos de egocentrismo defensivo. Em resumo, quando sentimos que nossa identidade está em risco, reagimos como se toda discordância fosse uma ameaça à nossa existência. Mas a maturidade emocional surge justamente quando percebemos que ser contrariado não diminui nosso valor. Quer experimentar um exercício simples, mas poderoso? Da próxima vez que sentir a urgência de rebater alguém, pratique a técnica da última palavra do outro. Em vez de contra-argumentar, faça perguntas para entender melhor a visão alheia. Resuma em voz alta o que a pessoa disse, como se fosse um espelho, e encerre por aí. Você ficará surpreso ao perceber que não só a ansiedade diminui, como muitas vezes a conversa se torna mais produtiva. Esse ato de soltar a necessidade de ter razão é como largar uma caneta que você segurava com força sem perceber. Quando solta, vem um alívio imediato, porque a paz de espírito vale muito mais do que qualquer vitória momentânea em um debate. A reflexão que deixo aqui é direta. Você prefere vencer todas as discussões ou viver em paz? Vivemos em uma era onde o silêncio se tornou um luxo raro. Não me refiro apenas ao barulho das ruas, das obras e dos carros, mas ao ruído invisível que carregamos no bolso. Notificações incessantes, mensagens que chegam sem parar, vídeos que nunca terminam, feeds que se renovam infinitamente. O caos digital não é apenas externo. Ele molda nossa mente por dentro, como uma música de fundo que nunca cessa e que pouco a pouco nos esgota. Se Marco Aurélio pudesse observar nossa rotina, talvez dissesse: guardem as portas da mente como guardam as muralhas da cidade. Cada notificação é como um inimigo batendo à porta, pedindo passagem. E, quando abrimos sem critério, entregamos nossa atenção, o bem mais precioso que temos. O filósofo Sêneca já alertava que não é a vida que é curta, mas nós que a desperdiçamos. Hoje desperdiçamos em cliques, em distrações, em comparações digitais que pouco acrescentam. A psicologia moderna confirma o que os estoicos intuíram. Vivemos numa economia da atenção. Plataformas digitais não competem pelo seu dinheiro, mas pelo seu foco. Cada segundo de rolagem é cuidadosamente arquitetado para mantê-lo preso. E quanto mais presos estamos, menos espaço sobra para ouvir a nós mesmos. Mas como recuperar esse silêncio? Não se trata de abandonar a tecnologia, mas de aprender a usá-la com sabedoria. Um primeiro passo é o que chamo de faxina digital. Revise suas redes. Quem você segue realmente acrescenta. O que não agrega pode ser eliminado sem culpa. O segundo passo é desativar notificações não essenciais.
Parece detalhe, mas a sensação de não ser interrompido a cada 2 minutos é quase terapêutica. O terceiro passo é criar rituais de desconexão, horários em que o celular não entra na sua rotina. Um exercício simples é experimentar 1 hora por dia sem telas. No começo pode parecer incômodo, até ansioso, como se você estivesse perdendo algo importante. Mas logo percebe que o importante não está na tela, está na vida ao redor. Nas conversas, no silêncio, no espaço interno que floresce quando não é invadido. O silêncio digital não é ausência, é presença. É a chance de recuperar a clareza, de voltar a sentir o que realmente importa. É o mesmo gesto de Helena, jogando ao mar o que não serve. Só que agora, em vez de cordas gastas e redes rasgadas, soltamos notificações e distrações que roubam nossa paz. E aqui deixo uma pergunta para você. Quanto da sua vida você está entregando ao ruído? E quanto está guardando para o essencial? Os maiores inimigos que enfrentamos raramente estão fora de nós. Muitas vezes, eles vivem dentro da mente, disfarçados de pensamentos que surgem sem pedir licença. Você não vai conseguir. Tudo dá errado. Por que tentar se vai falhar de novo? Eles chegam sorrateiros como visitantes indesejados e se instalam até acreditarmos que são parte da nossa identidade. Mas a verdade é simples. Pensamentos não são fatos. São apenas narrativas internas. Os estoicos já entendiam isso há séculos. Epicteto dizia, não são as coisas que nos afligem, mas a opinião que temos delas. Em outras palavras, não é o evento externo que nos destrói, mas o filtro mental que aplicamos sobre ele. O mesmo acidente, a mesma perda, a mesma crítica, pode paralisar uma pessoa e fortalecer outra, dependendo da interpretação. A psicologia moderna chama isso de distorções cognitivas, formas viciadas de pensar que distorcem a realidade e nos levam a acreditar em cenários piores do que eles realmente são. E como enfrentar esses pensamentos? Não é tentando expulsá-los à força. Quanto mais resistimos, mais eles insistem. É aqui que entra a prática do notar, nomear, navegar. Primeiro, notar. Reconhecer quando um pensamento negativo surge, em vez de se deixar arrastar por ele no piloto automático. Segundo, nomear. Identificar o tipo de pensamento, generalização, catastrofismo, comparação injusta. Dar um nome é como colocar luz em um canto escuro. A sombra perde força. Terceiro, navegar. Escolher conscientemente uma resposta diferente. Em vez de nunca vou conseguir, dizer a si mesmo, posso dar um passo hoje, ainda que pequeno. Os budistas chamam isso de a flecha e a segunda flecha. A primeira flecha é a dor inevitável da vida, perdas, dificuldades, contratempos. A segunda flecha é aquela que nós mesmos atiramos, com pensamentos destrutivos que ampliam a dor. Não podemos evitar a primeira, mas sempre podemos evitar a segunda. Um exercício prático. Durante uma semana, registre todo o pensamento negativo recorrente em um caderno. Ao lado, escreva uma resposta alternativa mais realista ou mais compassiva. Esse simples ato de reescrever é uma forma de reprogramar o cérebro para não cair no mesmo loop. Lembre-se, você não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa. Pensamentos são como nuvens, vêm e vão. O céu da sua mente permanece. A pergunta que fica é, você tem vivido mais como escravo das nuvens que passam ou como guardião do céu que permanece? Às vezes, a bagunça ao nosso redor é um reflexo exato da confusão dentro de nós. Você já reparou nisso? Quando a mesa está cheia de papéis, quando a casa acumula objetos esquecidos, quando o guarda-roupa transborda de roupas que você não usa há anos, de repente, sua mente também parece mais pesada, mais lenta, como uma gaveta difícil de abrir. A desordem externa não é apenas estética. Ela rouba energia mental, porque cada objeto fora do lugar se torna um lembrete silencioso de algo inacabado. Os estoicos sempre falaram sobre simplicidade. Para eles, viver de acordo com a natureza significava cortar o supérfluo, deixar espaço apenas para o que é essencial. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de não se deixar distrair pelo desnecessário, porque tudo o que não acrescenta
acaba por nos desviar do caminho da virtude. Em outras palavras, excesso é ruído, e ruído é inimigo da clareza. A psicologia moderna confirma isso. Estudos sobre clutter, termo para desordem crônica, mostram que ambientes caóticos aumentam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Uma cozinha bagunçada, um quarto entulhado ou uma mesa de trabalho lotada podem gerar ansiedade, mesmo sem que você perceba conscientemente. É como se cada objeto fosse uma aba aberta em sua mente, drenando a atenção. Mas, assim como Helena jogou suas redes rasgadas ao mar, nós também podemos começar a soltar pesos materiais e mentais. A chave é não pensar em organizar tudo de uma vez, mas em eliminar aos poucos. 15 minutos por dia já são suficientes. Escolha uma gaveta, um canto do quarto ou até um arquivo no computador. Pergunte-se: eu realmente preciso disso? Se a resposta for não, solte. O mesmo vale para pensamentos e preocupações que você acumula sem motivo. Um exercício simples. Pratique a regra do 1 por dia. Todos os dias, elimine um objeto físico que não serve mais e um pensamento ou preocupação que não tem utilidade. Parece pouco, mas em um mês são 30 pesos a menos em sua vida. Em um ano, 365. O impacto é enorme. A desordem física e mental não precisa ser enfrentada com drama. É no silêncio, no gesto repetido e consistente, que ela começa a ceder. E cada espaço que você abre no mundo externo cria espaço interno para novas ideias, novas forças, nova clareza. O que na sua vida hoje é apenas acúmulo, e não mais necessidade. Você está disposto a abrir espaço para enxergar o essencial? Desde cedo, aprendemos a medir nosso valor em comparação com os outros. A nota do colega, o carro do vizinho, o corpo exibido nas redes sociais. A vida se transforma em uma corrida silenciosa, onde nem sabemos direito qual é a linha de chegada. Mas o problema não é a corrida em si, é que muitas vezes competimos em pistas que não têm nada a ver com a nossa. Comparar-se é como tentar cantar usando a voz de outra pessoa. Não importa o esforço, sempre soará estranho. Cada indivíduo tem sua própria melodia, seu ritmo, sua história. Ainda assim, insistimos em medir nosso percurso com a régua alheia. O resultado é previsível: ansiedade, inveja, sentimento de inadequação. Os estoicos viam isso como uma forma de perder o foco daquilo que realmente importa. Sêneca dizia que a única comparação válida é com quem fomos ontem. E essa é uma chave poderosa. Em vez de olhar para o que os outros conquistaram, olhe para o quanto você já caminhou. Seu progresso não precisa ser espetacular para ser significativo. Basta ser real. A psicologia chama isso de comparação social descendente e ascendente. Quando olhamos para quem tem mais, nos sentimos pequenos. Quando olhamos para quem tem menos, sentimos alívio momentâneo. Em ambos os casos, a régua é externa e o resultado é frágil. Só quando a régua se volta para dentro é que encontramos estabilidade. Um exercício simples é o placar do ontem. Todas as noites, registre uma pequena vitória do dia, algo que fez melhor do que faria ontem. Pode ser uma conversa conduzida com mais calma, um hábito nocivo que conseguiu reduzir, uma tarefa cumprida sem procrastinar. Com o tempo, esse placar se torna um lembrete concreto de que o progresso existe, mesmo quando parece lento. A gratidão também é uma ferramenta contra a comparação. Não a gratidão superficial de repetir frases prontas, mas o ato real de reconhecer: hoje tenho mais clareza do que ontem. Hoje sou mais forte em algo que antes me enfraquecia. Gratidão não é negar o que falta, é perceber o que já existe. Enquanto olhar para os barcos dos outros, você vai perder o controle do seu próprio leme. A travessia mais importante não é contra quem está ao lado, mas contra as versões antigas de si mesmo. Quem seria você se, por um mês, parasse de se comparar com qualquer pessoa e medisse seu valor apenas pelo seu próprio avanço? A história da pescadora Helena não é apenas uma metáfora bonita, é um mapa. Se ela sobreviveu porque aprendeu a soltar redes rasgadas e cordas inúteis, nós também podemos usar essa lógica para limpar nossa própria vida.
Mas como transformar isso em prática concreta e não apenas em reflexão? A resposta pode estar em um plano simples de 30 dias. O método Helena. O primeiro princípio é o da subtração diária. Assim como não acumulamos peso de uma só vez, não precisamos eliminá-lo de forma dramática. A cada dia, escolha algo para soltar. Pode ser um objeto que não tem mais uso, uma preocupação que não cabe a você resolver, um hábito pequeno que rouba sua energia. A chave é constância, não intensidade. O segundo princípio é o da revisão semanal. Ao final de cada semana, olhe para trás e registre o que deixou ir. Essa prática funciona como um espelho. Você percebe de forma tangível que está se tornando mais leve. Ao mesmo tempo, essa revisão impede recaídas, porque lembra que o progresso já está em curso. O terceiro princípio é o da intenção consciente. Antes de eliminar algo, pergunte: isso me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? Essa pergunta é como a bússola de Epicteto. Ela revela se o peso que você carrega é útil ou apenas um resquício de apego. A psicologia comportamental ensina que mudanças sustentáveis não vêm de grandes revoluções, mas de microações repetidas. Cada ato de soltar reprograma o cérebro para perceber que não precisa de tanto quanto imagina. Depois de 30 dias, o que parecia impossível começa a parecer natural. Quer ver um exemplo prático de calendário? Semana 1. Elimine excessos físicos, roupas, objetos, arquivos digitais. Semana 2. Reduza ruídos, notificações, compromissos desnecessários, redes que não nutrem. Semana 3. Trabalhe a mente. Identifique pensamentos repetitivos e pratique o método notar, nomear, navegar. Semana 4. Relacione-se melhor. Estabeleça limites claros. Afaste-se gradualmente de quem drena sua energia. No fim, não se trata apenas de ter menos coisas, mas de ter mais clareza. O barco de Helena não chegou ao porto porque ficou mais bonito, mas porque ficou mais leve. E se você aplicasse esse método por apenas um mês, quanto espaço abriria para o essencial entrar na sua vida? Chegamos ao fim desta jornada, mas o fim aqui não é uma linha de chegada. É mais como um ponto de respiro, o momento em que você olha para trás e percebe o quanto deixou para trás no caminho. O barco já não está tão pesado. As redes rasgadas ficaram pelo mar. As cordas gastas já não ocupam espaço. O silêncio não é vazio, é clareza. O estoicismo nos ensinou que a vida não é feita para ser controlada em cada detalhe, mas para ser vivida com presença e sobriedade. Musashi, em seus duelos, não vencia porque previa todos os movimentos, mas porque estava inteiro em cada instante. Marco Aurélio governou não porque dominava todos ao seu redor, mas porque governava a si mesmo. Epicteto encontrou liberdade não nas circunstâncias, mas na própria mente. Todos eles, de formas diferentes, nos mostram o mesmo princípio. A força não está no barulho, mas na suavidade firme de quem sabe soltar. No fundo, viver bem não é acumular, mas aprender a eliminar em silêncio. O medo da opinião alheia, as relações que drenam, os hábitos autodestrutivos, o desejo de controlar tudo, as expectativas irreais, a compulsão de estar sempre certo, o ruído digital, os pensamentos negativos, a desordem física e mental e a comparação constante. Cada um desses pesos rouba a leveza da travessia. Ao soltá-los, redescobrimos o que sempre esteve lá, nossa própria essência. Mas não confunda suavidade com fraqueza. A suavidade de quem solta é firme. É a coragem silenciosa de quem decide, todos os dias, não viver como escravo de correntes invisíveis. É a disciplina de olhar para dentro e dizer: isso não me serve mais. É a rebeldia que não precisa de plateia, porque basta a si mesma. A vida é curta, e ninguém sabe quando a tempestade vai se formar no horizonte. O que você pode fazer é garantir que seu barco esteja leve o suficiente para resistir. O gesto de soltar não é uma perda, mas um ganho. A cada corda deixada para trás, você se aproxima da liberdade.
Talvez o maior presente que você possa dar a si mesmo seja essa escolha diária: viver menos para agradar ao mundo e mais para honrar a sua própria verdade. Porque, no fim, não é o que você acumula que diz quem você é, mas o que você tem coragem de soltar. E agora, a pergunta que ecoa como última âncora: o que você ainda está carregando que já poderia ter deixado ir?